Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, eu sou o pastor Hernan e faço parte da liderança da Palavra da Vida aqui em Portugal. E nesse momento, eu gostaria de falar contigo sobre duas palavras que fazem muita diferença na minha vida nos dias de hoje. Essas palavras são o medo e a fé. O medo é gerado muitas vezes por causa de traumas que são feridas na alma. Muitas vezes o medo provoca em nós reações muito diferentes ou reações muito decisivas, tanto na parte física como na parte mental. Mas a fé é totalmente contrário. Na verdade, ter medo é bem diferente do que a Bíblia nos ensina como temor ao Senhor. Temer ao Senhor é respeitá-lo, é reverenciá-lo, é reconhecer a sua grandeza, a sua santidade. Provérbios 14:2 nos lembra sobre isso. É que o medo faz nós afastarmos de Deus. Sempre que agimos com medo, não agimos com fé. Pois o medo nos faz ver os obstáculos, enquanto a fé nos faz lembrar do nosso objetivo. A fé no Senhor Jesus é totalmente oposta ao medo, pois traz à existência aquilo que nós não vemos, mas esperamos, como Hebreus 11, capítulo 1 nos ensina. Mas nessa ocasião eu gostaria de trazer um personagem bíblico à nossa memória. Com certeza já escutaste falar sobre o nosso amigo Gideão, lá por Juízes capítulo 6. Olha, eu vou explicar um pouquinho da situação do nosso amigo Gideão. Gideão já estava há 7 anos baixo o domínio dos midianitas e dos amalequitas. Gideão fazia parte do povo de Israel. E durante 7 anos, os midianitas e amalequitas, eles tiravam tudo de Israel. Eles destruíam Israel constantemente. E passaram-se 7 anos disso. Mas lá estava nosso amigo Gideão. E em Juízes capítulo 6, nós vemos como o Senhor chega até Gideão através de um anjo e diz para ele: grande e poderoso guerreiro. Essa frase, muitas vezes, para Gideão, pensando, eu talvez entendo que ele tenha dito assim: eu, poderoso guerreiro, estou aqui escondido por causa dos midianitas durante 7 anos. Mas é isso que eu queria conversar contigo. É que o medo, muitas vezes, não nos deixa enxergar quem somos em Cristo, em Deus, e frente a Deus. E Gideão, na primeira oportunidade que teve com esse anjo, ao invés de, através da fé, dos olhos da fé, dos lentes da fé, poder enxergar o que Deus estava a querer fazer com ele, ele fez o que todos nós fazemos e faríamos no lugar. Ele diz: Senhor, se eu sou um grande guerreiro, por que está a acontecer isso com o nosso povo? Por que está a acontecer isso? E nós fazemos a mesma coisa, não é? Muitas vezes, quando nós temos a oportunidade de falar com Deus, de mostrar a Deus, nós reclamamos e dizemos: olha, mas por que isso? Por que tu me abandonaste? Por que aconteceu isso com minha família? Porém, Deus nunca abandona ninguém. Ele nunca abandona. Ele espera somente que nós peçamos por socorro, para que nós possamos ser utilizados no serviço. Mas aí estava nosso amigo Gideão. E não somente o medo não nos deixa enxergar em quem somos frente a Deus, mas também o medo cega nossos olhos espirituais. Deus diz para Gideão: Gideão, eu vou fazer grandes coisas contigo, eu vou libertar o povo de Israel e vou utilizar a tua vida para isso. Mas aí chega uma outra questionamento, Gideão, e Gideão era como nós. Muitas vezes Gideão precisava ver para acreditar. E isso não é fé, isso é medo. Mas mesmo assim, Deus mostra para Gideão, em muitas oportunidades e com muitas diferentes formas, como Deus estava com ele. E Gideão experimentou isso. Mas, novamente, ele duvida. Novamente ele duvida. Após tantos sinais, Gideão, tanto eu e você, deveríamos estarmos prontos
para dizer para Deus: eu estou aqui, pode utilizar. Então, quando Deus proporciona a Gideão um momento de ele experimentar a sua graça, o seu cuidado, então Deus coloca à prova a fé de Gideão. É muito interessante porque Gideão reúne 32 mil homens para lutar contra os medianitas e os amalequitas. Mesmo que a Bíblia nos diz que os amalequitas e medianitas eram muitos, que nem se poderiam contar. Mas aí estava Gideão com seus 32 mil homens. Mas Deus, para provar a fé, diz para ele assim: Gideão, gostaria que você pudesse entender que a vitória não vem por você, senão sou eu que dou. E através de várias situações que você pode ler lá em Juízes capítulo 7, versículo 4, dos seus 32 mil ficam 10 mil homens. Mas depois desses 10 mil homens, só ficam 300 homens. Então lá estava Gideão com mais 300 homens para enfrentar todo um exército amalequita e medianita. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei se o medo, e pode ser medo sobre qualquer situação que estamos a viver, tenha cegado teus olhos espirituais. O medo não tenha permitido você enxergar quem está contigo e não somente enxergar quem está contra ti. Eu não sei se na tua vida, talvez como a do Gideão e a minha, muitas vezes nós não entendemos e não nos enxergamos quem somos frente a Deus. Mas Deus tem sempre a resposta e Ele sempre dá a estratégia, muitas vezes a mais improvável, para mostrar a sua glória. Querido, Deus é maravilhoso. Agora, já se imaginou você no lugar do Gideão? 7 anos de sofrimento, que ganharam um medo muito grande. Depois você ser chamado por Deus para vencer o medo e libertar o povo contra o grande exército inimigo. Que transformação, não acha? É que Deus não faz nada sem propósito. Ele poderia ter chamado um homem que estava cheio de coragem para enfrentar os medianitas. Porém, o Senhor chamou um homem que era corajoso, mas que estava com muito medo. Mas por quê? Porque Deus queria transformar o Gideão e todo o povo de Israel, e não simplesmente que eles derrotassem os medianitas. Deus quer transformar você. E isso só será possível se você enfrentar seus medos, acreditando nele. Ah, mas pastor, como é esse processo? Como é que eu faço? É que muitas vezes nós, como homens, nós gostamos de chegar a Deus através dos nossos próprios médios. Nós acreditamos que se eu for à igreja todos os domingos, eu chego até Deus e eu mereço um lugar com Deus. Mas, na verdade, a Bíblia nos ensina que não é uma igreja, nem é uma placa denominacional que vai me permitir chegar até Deus. Às vezes nós acreditamos que ser bons e fazer coisas boas nos dá a permissão, nos dá de poder chegar a Deus através disso, por sermos bonzinhos. E não está errado, nós como cristãos devemos mostrar o amor cristão, mas a Bíblia diz que em Efésios capítulo 2, versículo 8, que não é por obras para que ninguém se glorie. Chegar a Deus não é por ser bonzinho, nem por querer mostrar ao outro ou ir a uma igreja todo domingo, não é assim. Alguns de nós pensamos que é por filosofia. Pensamos que não, por o que eu acredito e eu acho que está, mas na verdade nem é o que você, nem o que eu, é que a Bíblia nos ensina. E o problema de tudo isso tem um nome, e o problema é pecado. Vamos falar um pouquinho do pecado? Pecado, muitas vezes a gente acha que matar uma pessoa é pecado, e se ele é pecado e precisa ser levado à justiça, mas a Bíblia diz que se você olhar com raiva para alguém, no seu coração já teve assassinato, porquanto já é pecado. Ah, pastor, mas eu nunca olhei com raiva para ninguém. Ok. Às vezes nós pensamos que pecado é roubar um banco e realmente é pecado e tem que ser levado à justiça. Mas a Bíblia diz também que se nós ficamos com alguma coisa que não é nossa, seja ela pequenininha, é pecado. Então,
Pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei. Ok, a Bíblia diz que se nós dizemos uma palavra corrompida, sai da nossa boca, também é pecado. Irmão, querido, não existe pecado pequeno e pecado grande. O pecado é pecado e Deus abomina ele. Mas Deus, na sua infinita graça, vendo que nós não chegaríamos nunca até o Senhor por causa desse pecado, Ele chega até nós através de uma pessoa chamada Jesus. E esse Jesus fez muitos milagres, mas não foi para isso que Ele veio. O Senhor Jesus não veio somente para dar vista ao cego, para curar paralíticos. Não é para isso que Ele veio. Ele veio para destruir, tirar esse pecado que nos impossibilitava de chegar até Ele. Ele quer transformar a tua vida. Mas você tem que entender que o pecado não te deixa e Ele veio e morreu numa cruz para arrancar esse pecado de nós e dar-nos o privilégio de poder chegar a Deus através do seu sacrifício na cruz. Querido, se você está a ouvir essa pequena reflexão e entendeste que o pecado te separa de Deus, a única coisa que Ele quer que nós façamos é poder acreditar e receber esse presente precioso, maravilhoso, que é a salvação, que é a vida eterna. E somente Ele pode nos dar. E isso acontece quando tu acreditas e diz no teu coração, Senhor Jesus, diz assim no teu coração, Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração como meu Salvador pessoal. Senhor Jesus, eu peço perdão, porque muitas vezes o medo tem cegado os meus olhos, tem paralisado o meu corpo e a minha fé tem ficado longe. E nesse momento, Deus, entra no meu coração, seja o meu Salvador pessoal. Oh Deus, acrescenta a minha fé. E diz essa oração pessoalmente no teu coração. E termina a oração do jeito que Ele nos ensina na sua Bíblia. Em nome de Cristo Jesus. E se fizeste isso, essa oração de coração, eu posso te dizer que agora nós não somos mais estrangeiros. Você faz parte da família de Deus. Você sim é um filho de Deus. Porque nesse momento, o Senhor Jesus entra na tua vida e assim como na de Gedeão, ela vai transformar. E será uma vida para a sua glória e para a sua honra. Querido, Deus abençoe tua vida, tua família, tudo aquilo que você planejou, possa ter fé e possa sempre lembrar que o medo não é uma opção para o cristão. Deus te abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org.